Finalmente o dia da grande luta de retorno do Ju Jae-kyun chegou, depois de uma noite intensa entre o Dan e o Jae-kyun. E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vem falar de Jinx. Pra quem não lembra, o capítulo 86 foi basicamente sacanagem, foi o pau torando. Então eu decidi deixar pra fazer o vídeo junto do capítulo 87. E hoje eu venho aqui então pra comentar com vocês o capítulo 86 e 87 de Jinx. Já deixa seu like no vídeo porque ajuda o engajamento. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações. Me segue nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas. E fica à vontade para comentar quantas vezes você quiser ao longo do vídeo, para me dizer o que você achou desse capítulo, o que gostou, o que não gostou, o que tá esperando da continuação. E se tiver interesse e disponibilidade para ajudar o canal financeiramente, clica no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Ali você consegue saber um pouco mais do recurso e das recompensas que eu ofereço para quem assina. Agora vamos falar sobre os capítulos 86 e 87 de Jinx. No capítulo 86, depois de partir para cima do Dan, o Jae-kyun ele dedica muito do tempo dele às preliminares e a fazer coisas que deem prazer ao Dan. Coisa que ele definitivamente nunca pareceu preocupado em fazer. O próprio Dan não consegue mais controlar direito o próprio corpo que responde a cada um daqueles estímulos de maneira totalmente explosiva. Até que chega um momento em que o Jae-kyun parte para o prato principal. O Jae-kyun, inclusive, pela primeira vez parece preocupado em não causar dor ao Dan, mas o Dan parece bem. O que acontece é que o corpo do Dan tá mais sensível do que nunca, muito provavelmente pela dedicação do Jae-kyun nas preliminares. E quando o Jae-kyun percebe que aquilo não é desconforto ou dor, o Dan tá mais sensível ainda, aquilo deixa ele ainda mais animado. O Dan mal consegue pensar direito com o corpo daquele jeito, tão sensível. Então ele tá até com medo de fazer algum tipo de barulho vergonhoso, né? Ele tenta conter a própria voz. E o Jae-kyun percebe aquela expressão estranha no Dan e aí ele para. Então ele pergunta pro Dan se ele tá machucando o Dan e ele até verifica ele mesmo se o Dan não tá com febre. Ele para o pau comendo ali pra ver se o Dan não tá com febre do nada. O Dan percebe que algo tá definitivamente diferente. Nada, nenhuma dessas coisas, nem febre e nem as expressões do Dan, nada disso em um outro momento da história deles faria o Jae-kyun parar. Lembrando da única vez onde o Jae-kyun foi realmente gentil com ele durante o sexo, o Dan lembra da vez em que ele tava bêbado. E aí isso gera um alerta no Dan e ele pergunta se o Jae-kyun não tá bêbado. O Jae-kyun é pego de surpresa com aquela pergunta, parece até se incomodar um pouco, mas eles acabam voltando pra onde eles estavam. O negócio continua, com o Jae-kyun fazendo questão de estar com o corpo dele sempre próximo do Dan e dando beijos e fazendo carícias nele sempre, o tempo inteiro. Ele ainda diz que ele não quer que o Dan se segure, se contenha de jeito nenhum. E o Dan parece meio preocupado de ficar com o corpo cheio de marcas, mas o Jae-kyun diz pra ele ignorar isso e que se precisar ele pode usar as roupas dele, né, que são maiores, as roupas do Jae-kyun que são maiores para ajudar a esconder as marcas. O Dan continua explodindo a cada toque do Jae-kyun, que parece fazer questão de usar posições diferentes e escolher coisas que façam ele ficar sempre muito perto do Dan. E claro, ele agindo assim, o Dan não consegue deixar de pensar no dia em que o Jae-kyun tava bêbado e tratou ele daquela forma. Os dois chegam juntos aos finalmente, é um clímax explosivo. E o Dan parece completamente fora de si, provavelmente reflexos de todos aqueles estímulos que ele recebeu desde o começo, desde as preliminares, né? Todos aqueles toques que o Jae-kyun fez questão de fazer de maneira intensa o tempo inteiro. Vendo ele daquele jeito, né, com o corpo daquela forma, o Jae-kyun vai se mostrar mais uma vez preocupado, perguntando se ele quer fazer uma pausa. O Dan, que tá praticamente fora de si, não consegue nem pensar direito, a única coisa que passa pela cabeça dele é que ele não quer aquela pausa. A única coisa naquela situação em que ele nem consegue pensar direito de tão estimulado
desregulado que o corpo dele tá, de tão em clímax que ele tá esse tempo inteiro, ele só quer se deixar levar, ele não quer pensar em nada, ele só quer seguir o ritmo. Então, em um sinal claro de que ele ainda quer continuar, de que provavelmente ele ainda quer mais daquilo, o Dan toma a iniciativa e beija o Jae-kyun, e o capítulo encerra dando pra gente a certeza de que aquilo ali durou muito tempo ainda. O capítulo 87 começa no dia seguinte, depois daquele show de sacanagem desenfreada que o Jae-kyun deu pro Kim-dan, e o Dan acorda e, pra surpresa dele, o Jae-kyun ainda tá lá deitado do lado dele. O Dan tá com o corpo completamente cheio de marcas, né? Resultado da dedicação insaciável do Jae-kyun em dar prazer ao Dan. A surpresa é o Jae-kyun ainda estar lá. Em um passado não muito distante, ele simplesmente deixaria o Dan sozinho, ou ele teria levantado mais cedo e já saído pra luta, ou como comumente acontecia, os dois teriam dormido separados depois de terem feito sexo. Mas não, nessa manhã o Dan acorda e o Jae-kyun ainda tá lá olhando pra ele. A gente tem então uma visão meio embaçada do Jae-kyun. É o ponto de vista do Dan que tá acordando. O Dan alerta ele que ele deveria se apressar para se preparar para a luta, mas ele, ao invés de imediatamente levantar, ele sussurra no ouvido do Dan, pedindo que o Dan lhe dê um pouco de sorte naquele dia. Em um pequeno gesto, encostando a mão dele na do lutador, o Dan vai desejar boa sorte a ele. Um Jae-kyun corado, então, agarra a mão do Dan imediatamente ao toque e agradece, dizendo que aquilo foi o suficiente. Então ele se levanta e vai se preparar para a luta, enquanto o Dan fica ali sem entender direito o que acabou de acontecer. A grande luta começa, a luta de retorno. O Gabriel age de um jeito meio cortês, e o olhar meio debochado dele deixa o Jae-kyun ainda mais faminto por uma vitória. No primeiro round, o Jae-kyun tem a menor chance. O Gabriel é rápido e ele golpeia o Jae-kyun várias vezes sem nem dar chance direito dele revidar. Então ele sai na frente em pontuação assim que o primeiro round acaba. O Jae-kyun tá obviamente muito frustrado, porque ele praticamente não conseguiu fazer nada no primeiro round. Mesmo quando ele teve uma pequena brecha, a oportunidade de acertar o Gabriel, ele se movimentava muito rápido. Então termina assim, com o Gabriel na frente na pontuação. Para fazer a situação pegar mais fogo ainda, no intervalo, quando passa perto do Jae-kyun, o Gabriel faz um infeliz comentário dizendo que o corpo do Jae-kyun ainda tá meio mole, que ele devia ter feito uma pausa um pouco mais longa. E principalmente, ele fala que chega em algum momento em que o campeão também tem que desistir. O Gabriel ainda não sabe, mas com essas palavras e esses comentários, ele cavou a própria cova. Ele já fala de um jeito cortês e despreocupado, e a gente sabe que aquilo tudo, essas provocações, fazem parte do espetáculo dessas lutas. Mas o Jae-kyun claramente não gosta nem um pouquinho daquilo. No segundo round, parecia que tudo ia acontecer da mesma forma como o primeiro, mas quando ele tem uma pequena abertura, o Jae-kyun ele consegue um chute inesperado, então ele emenda um gancho direto no Gabriel, nocauteando ele instantaneamente. Jae-kyun venceu a luta de retorno. Ele despreza o adversário que tá no chão com um comentário vingativo depois das coisas que escutou, enquanto o público vibra pela vitória dele e os comentaristas e repórteres enchem a bola dele na vitória. No hospital a gente vê o seu antigo treinador comemorando, vibrando pela vitória e comentando sobre o gancho dele, que é a sua grande especialidade desde criança. O pessoal da equipe da Team Black parabeniza ele, todos animados, e de fora do ringue o Dan assiste aquilo aliviado. Finalmente a luta de retorno aconteceu e finalmente a vitória veio. O Dan então é pego de surpresa ao ver o Jae-kyun em cima do ringue olhando diretamente para ele, como se não tivesse mais nada em volta deles.
Então o Jae-kyun pergunta pro Dan, olhando diretamente pra ele, como ele se saiu. Aquela pergunta, aquela busca repentina pela aprovação do Dan pega todo mundo de surpresa, inclusive a gente lendo. O Dan responde que ele foi ótimo, e aquilo parece o suficiente pro Jae-kyun, que tava ignorando todo mundo que gritava o nome dele, vibrava com ele, no momento em que ele quis simplesmente buscar aquela validação do Dan. Esse é definitivamente um dos momentos mais inesperados. O repórter que vem entrevistar o Jae-kyun pergunta se ele tem algum recado para o seu próximo adversário, Baek Jimin. A pergunta faz o Jae-kyun imediatamente arrancar o microfone da mão do repórter e já começar a dar o recado dele xingando em rede aberta, ao vivo, na hora da competição. Basicamente ele fala, depois de xingar, que sabe que o Baek Jimin trapaceou na última luta deles e desafia o Jimin a lutar direito dessa vez se ele tiver coragem. E ainda termina dizendo que é pro adversário deixar o cinturão dele de campeão limpo, porque ele vai pegar de volta. A maneira e as diversas palavras de baixo calão que o Jae-kyun usa para transmitir aquela mensagem obrigam o repórter inclusive a se desculpar durante a transmissão ao vivo. Mas pelos comentários seguintes, instigando ainda mais aquela rivalidade, fica claro que eles sabem que a audiência ia adorar aquilo. O Jae-kyun ainda fala para a equipe dele, depois dele ser repreendido pelos palavrões que falou na entrevista, que o Jimin ele tem sorte pelo Jae-kyun ter falado só aquilo. Então o evento e a transmissão são encerrados e a gente fica aí com a promessa de uma grande luta entre os dois em breve. A gente é levado então à casa do Jimin, que assim que ele assiste a transmissão e as declarações do Jae-kyun, ele tem um acesso explosivo de raiva, até mesmo arremessando objetos e quebrando a televisão onde eles estavam assistindo a luta. Ele tá muito puto, irritado com a ousadia do Jae-kyun, que segundo palavras dele mesmo, era apenas um dos seus pau-mandado. O CEO da equipe, né, do Jimin, ele manda que ele se acalme antes que ele quebre tudo, que aquelas coisas são caras e que uma luta entre os dois disputando o cinturão de campeão ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Eles só precisam pensar no que eles têm que fazer para vencer essa luta. O Jimin diz que vai fazer qualquer coisa que for preciso para vencer a luta entre eles, deixando claro pra gente que ele tá disposto e provavelmente planejando trapacear mais uma vez. Ele garante que o Jae-kyun não faz ideia de com quem tá mexendo e que é pra ele esperar que é o Jimin quem vai rir por último. E é nessa promessa do Jimin de vingança depois do surto violento dele que o capítulo 87 acaba. No capítulo 87 a gente foi surpreendidos com um pequeno extra, mostrando algumas cenas que a gente imagina que tenham acontecido, mas que a gente não tinha visto ainda. Eu acho que foi um presentinho aí da autora de final de ano pra gente, de Natal. A cena em questão é o momento do Dan e do Jae-kyun chegando do passeio deles do parque, encontrando alguns dos colegas deles, inclusive um deles é o Yong-gu, que estavam se recuperando daquele problema que eles tiveram da dor de barriga. Eles entregam algumas lembrancinhas que trouxeram do passeio e são recebidos de forma bem animada. Inclusive o Yong-gu faz questão de dizer que se ele não tivesse com problema na barriga, ele ia adorar ter ido, mas o Jae-kyun parece querer deixar claro que ele não poderia ir junto. O Jae-kyun nunca mais vai correr o risco de uma outra oportunidade como aquela, a chance de poder passar um dia inteiro passeando a sós com Dan. Eles veem aquelas tiarinhas com orelhas de bichinhos que os dois compraram, acham super fofas, mas de repente, quando cai a ficha dos dois de que tem duas, eles começam a deduzir por que teriam duas tiarinhas daquela. Então eles olham pro Jae-kyun, que tá com uma expressão clara no rosto de que eles correm risco sério de vida se perguntarem qualquer coisa a mais sobre aquilo. O Jae-kyun
tá claramente disposto a usar qualquer uma daquelas coisas fofas pelo Dan, mas ele não vai deixar isso chegar no pessoal da academia, não vai deixar outras pessoas verem esse lado dele. Então, até por segurança própria, os dois acabam desistindo daquele assunto, ambos duvidando que o Ju Jae-kyun poderia usar uma coisa fofa como aquela. Então a gente é agraciados com uma foto muito fofa, muito bonitinha, dos dois no parque ao lado de um dos mascotes. Inclusive usando essas orelhinhas, a prova do crime de fofura do lutador. E fim do capítulo extra. Gente, essa foto linda demais, eu fiquei apaixonado. Tipo, a prova do crime do Jae-kyun em usar coisas fofas e o capítulo todo divertido, muito legal. Fiquei muito feliz da gente ter tido esse pequeno extra. Finalmente a gente teve a luta e a vitória do retorno do Ju Jae-kyun. Foi bem legal, mas eu confesso pra vocês que existe um momento em que mexeu muito comigo nesse capítulo que eu adorei demais, que foi aquele momento onde o Ju Jae-kyun buscou a validação do Dan, mesmo enquanto ele tava lá em cima do ringue. Esse momento mexeu comigo, assim, simplesmente foi muito legal de ver ele buscando o Dan nesse momento, em um momento tão importante para a carreira dele, que é o seu retorno às lutas depois da primeira vez que ele ficou afastado por tanto tempo. Buscar essa aprovação, esse contato visual com o Dan num momento como aquele, as palavras de incentivo do Dan, mesmo que ele tenha praticamente pedido elas, mostram pra gente como o Dan se tornou algo tão valioso e tão importante para ele. Afinal de contas, como eu disse, era um dos grandes momentos da carreira do Ju Jae-kyun. Não esquece de comentar o que você achou dos capítulos, né? A sua opinião. Pode falar e comentar quantas vezes você quiser. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.